Em nosso estudo de hoje, a lição 43 do livro Seara dos Médiuns tem por título Mediunidade e Alienação Mental. Quantos não se resignam com as verdades da doutrina espírita? Veio de ser raramente humana, há mais de um século dizem inconscientemente que a mediunidade gera a loucura e multiplicam teorias complicadas que lhe justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação moral, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte, entretanto não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras da humanidade. O sexo que constrói o lar em nome de Deus por toda parte é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, não depende do comando mental. A mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases da educação. Esse é dos assuntos mais sérios que a gente vem sempre esbarrando com ele quando se trata de mediunidade, porque a gente realmente observa algumas pessoas que por algum motivo trazem uma capacidade mediúnica mais ostensiva, mais ampla, e que por não ter o devido cuidado do estudo e da disciplina da mediunidade, acabam enveredando por caminhos lamentáveis. Isso acontece com frequência, mas é claro, o que o Emmanuel teve a pretensão de dizer para a gente é que a culpa não é da mediunidade, a culpa está sendo aí do espírito que ainda está indisciplinado. A gente vai ter acesso a algumas outras lições que vêm fazer a classificação dos tipos de mediunidade por pessoa, no que diz respeito à mediunidade assim, que seja prova, mediunidade que seja uma expiação e mediunidade que seja uma missão. E é claro, eu já vi estudos com muito mais classificações, uma classificação bem maior, mas a gente vai limitar somente esses três. A gente vai dizer o seguinte, que em algumas pessoas a mediunidade ela vai estar sendo prova quando ela está te iniciando no mundo espiritual, que é o mundo principal, está tirando a gente do mundo material para a gente acordar para a vida principal. É um processo natural que pode ter os seus percalços, mas que está seguindo naturalmente o seu caminho. Já a mediunidade de expiação costuma acontecer com aquela pessoa que abusou, ou até mesmo, muitas das vezes, com os espíritos que se aproveitam de nós que estamos encarnados para poder ficar aí nos seus processos obsessivos, nos seus processos de influência. Daqui a pouco, pela lei de causa e efeito, naturalmente, eles estão aqui na carne também, com a mediunidade, e vai estar sendo influenciado do outro lado. A mediunidade missão, a gente sabe que são casos raríssimos, e até aqueles que têm essa mediunidade, eles não gostam de usar esse termo, mas a gente pode dizer que carinhosamente a mediunidade de Chico Xavier, a mediunidade de Eurípides Barçanufo, a mediunidade de Bezerra de Menezes, de Jesus Gonçalves, de todos esses grandes vultos, para a gente se tornaram grandes, por quê? Porque souberam colocar a mediunidade no correto, na correta utilização. Vamos usar esse termo aqui. Mas, vamos colocar uma coisa na cabeça.
Emmanuel, aproveitando já que o Emmanuel abordou, o Emmanuel fala dos olhos, dos ouvidos, das mãos e do sexo. Os olhos que podem nos ajudar a ver essa natureza maravilhosa, mas ao mesmo tempo podem estar ajudando a destruição. E a gente vai perceber até um capítulo lindo do Evangelho, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um texto bem-aventurado, que tem os olhos bem fechados, vem falando da pessoa que passa pela prova da cegueira por ter utilizado mal seus olhos. Quando ele fala das mãos, a mesma coisa com as mãos e os ouvidos também, né? Quando ele fala do sexo, então, o sexo, então, ele chama a nossa atenção, porque quando a gente pega o livro Nosso Lar, do André Luiz, a gente vai ver lá, curiosamente, uma galeria de pessoas que estão enlouquecidas por conta da utilização equivocada do sexo. Aí eu fiquei pensando assim, mas enlouquecidas no plano espiritual, manicômio, como ele diz aqui. Por quê? Porque você está o tempo todo mexendo com inteligências. A grande maioria dos casos foram pessoas que praticaram muitos abortos ou que brincaram com o sentimento de muitas pessoas, e sempre acaba brincando com o sentimento das pessoas, porque você se envolve apenas sexualmente, sem sentimento, com uma determinada pessoa, e ele tem alguns espíritos que amam e que não gostam dessa situação e que podem se tornar até os nossos obsessores também. Então, quando vem falar dessa coisa da loucura, é fácil da gente entender, né? São muitas mentes ali te cobrando pela postura que você tomou equivocadamente, muitas das vezes mentes vingativas que podem te levar para o manicômio. Então, tanto os olhos utilizados da maneira equivocada, os ouvidos utilizados e as mãos, como o sexo, pode levar a gente para o manicômio. Assim também a utilização equivocada da mediunidade. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha se descobrir que você tem essa capacidade, estude essa capacidade que você tem. A mediunidade não é uma doença, mas ela pode sim te levar à doença se você utilizar da maneira equivocada. Então a primeira coisa que eu preciso saber é como é que eu uso da maneira certa. Para que serve a mediunidade? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns. Para instrução dos homens, para a nossa educação com relação aos valores do espírito. Imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, lei de causa e efeito, para isso que serve a mediunidade. A gente até entende que quanto mais próximo do materialismo, o homem tenta tirar proveito, e proveito até financeiro. Por isso que a gente tem um capítulo inteiro do Evangelho falando do dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente, principalmente se tratando de mediunidade, né? Então o que acontece a gente até entende que durante toda a história a gente teve cartomantes, necromantes, aqueles nomes que se referem aos oráculos da época em que as pessoas cobravam. Infelizmente, até no século XXI ainda tem gente que cobra por sessão, como se os bons espíritos estivessem à nossa disposição por dinheiro. Eles devem olhar para a gente, tem espírito ali? Tem. Espírito que vai querer tirar proveito também, que está querendo ver o circo pegar fogo também. É isso que acontece, né? Mas a gente paga muito caro os tributos da utilização equivocada da mediunidade. Muito caro. Então, o que a gente aconselha? Você vai primeiro procurar estudar o tema, procurar um lugar que você possa passar por um tratamento fluídico para poder equilibrar, né, a sua capacidade mediúnica, e depois, com o tempo, você começar a desenvolver a capacidade de quebrar a sintonia, cortar a sintonia, saber quando deve, quando não deve, tem momento certo. Tem algumas dicas, né? O tempo é muito curto, mas, por exemplo, a minha casa não é o lugar mais adequado para a utilização da mediunidade, porque se eu começar a abrir meu campo mediúnico aqui dentro de casa, os espíritos vão vir para cá, para minha casa. Aqui na minha casa tem minhas filhas e tem minha esposa também. Então, não, tem a hora certa, é a hora que eu estiver na casa espírita, é a hora que eu estiver no trabalho mediúnico. Ah, eu fui assediado aqui, mentaliza a casa espírita, pede aos espíritos ajuda, entra em prece, ajuda, procura entender como quebrar a sintonia. A gente consegue quebrar a sintonia. Então, são dicas que a gente vai dando para a gente, que a gente não entre nesse campo de alienação mental, mas o problema nunca foi da mediunidade, está na gente, o espírito.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.